Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um estudo assim mais específico, né, de como as coisas eram interpretadas pelos astrônomos na antiguidade, né, e que originaram as leis de Kepler, né. Quando a gente fala na ciência em uma lei, né, a gente quer dizer uma regularidade, né, uma coisa que acontece, que vai acontecer e é previsível, né? Então, por exemplo, a posição de um planeta, de uma estrela, quando você vê o Sol nascer, quando vê o Sol se pôr, né? O tempo que leva e as variações que tem, isso intrigava as pessoas e no início originou ciências que não eram, entre aspas, científicas, né? Por quê? Porque achava-se que a mudança da posição dos astros influenciava nas coisas da Terra. Influencia a posição do Sol, as estações, mas não no nível que muitas pessoas imaginavam na época, como a astrologia, por exemplo, que achava que a posição de um astro em relação a uma estrela influenciava na vida diária das pessoas. Nós sabemos que hoje que isso não ocorre, né? Que as estrelas estão muito mais longe, os planetas estão mais perto, o Sol está numa posição diferente. Então, a influência a longo prazo, claro, na temperatura da Terra. Mas as pessoas imaginavam, né, coisas que deveriam estar regulares. O que é que estava regular naquela época, né? O que se podia tirar numa época em que não se tinha telescópio nem nada, né? Kepler não usou telescópio, né? Os pesquisadores da época não tinham essa facilidade. Nós temos a ideia de que existe uma interação entre os astros, né? Ainda era um mistério, né? Havia mais astrólogos do que astrônomos naquela época. Então, nós vamos ver qual é a origem daquilo, né? Como é que chegou-se a uma lei. Então, quando se fala lei e depois originou uma teoria, né? Uma lei é uma regularidade de um fenômeno que acontece naquelas condições. Já uma teoria, ela expande a todas as condições variáveis, né? Você pode botar, por exemplo, a teoria da gravitação, né? A teoria da gravitação de Newton, por exemplo, ela envolve várias leis, entre elas as leis de Kepler, né? E nós vamos dar uma olhada agora de ver como é que elas apareceram, né? Como é que isso ocorreu. Vamos dar uma olhadinha aí, preste bem atenção. Bom, pessoal, veja bem, naquela época, né, o que é que se conhecia do céu, né? O que se sabia do céu? A observação humana era sempre em relação ao seu plano, né? Então, se você observar uma coisa, você vai observar de onde você está, né? Se você está na superfície da Terra, né? Se você observa uma coisa, você vai ver o Sol, por exemplo, o Sol nascendo e ele fazendo um arco, né, e se pondo. Então, nas observações mais primitivas, né, nós sabemos que o Sol nasce no leste, se põe no oeste, mas nós sabemos que esse movimento não é bem preciso. O homem já observou que o Sol não nascia exatamente no leste, né? Não era num ponto fixo, né? Ele nascia em pontos diferentes. Então você tinha, por exemplo, tinha períodos em que ele nascia assim, tinha períodos que ele nascia assim, e eles repararam que essa diferença é de 23 graus e meio, né? Então, digamos, para positivo e para negativo em relação a esse meio, né? Então, esse ângulo, né, variava somente um determinado ponto que ele passava no meio. Como ele passava no meio, ele dividia os dias e a noite, então isso aqui era o equinócio, né? E o ponto em que ele estava mais alto, né, aí nós chamamos de solstício. Então, o solstício, tinham dois solstícios, né? O solstício de inverno, né, quando ele subia menos, e quando ele subia mais alto no céu, né, chegava até o ponto mais alto aqui, ele era mais quente, e quando passava mais baixo, mais frio. Então, esses conhecimentos eram basicamente conhecimentos de ângulo, né? Então, você mede ângulo. Então, nessa época, na época antiga, eles não tinham conhecimento de observação, assim, muito preciso, né? E as estrelas caminhavam. Só que, ao observar o céu, né, eles viam que havia dois tipos, né, basicamente dois tipos de observação, né? Quando você via estrelas se movimentando, elas faziam um movimento bastante fixo. Já o Sol é um pouquinho diferente, né? O Sol tinha pequenas variações, né?
Então eles bolaram, tem uma ideia de que o Sol dá uma volta em 24 horas, né? As estrelas também em 24 horas, mas tudo isso é aproximado. Então em 24 horas, né, ele dá uma volta completa de 360 graus, ou seja, 15 graus por hora. Então, o movimento dessa esfera ao redor do seu ponto de observação, vendo do leste para o oeste, sempre nesse sentido, tudo girava nesse sentido, ninguém sabia por que não tem um sentido contrário. Eles notaram que algumas estrelas tinham movimentos um pouquinho diferente das outras, né? Essas estrelas que chamaram estrelas errantes, né, elas foram chamadas de planetas. Então, planeta significa estrela errante, né? Então, ao fazer esse movimento, tinha uma diferença. Até o próprio Sol, né? O Sol também tem uma pequena diferença, sempre na mesma direção, né? Mas ele tem uma pequena diferença. Havia um Sol médio que dava uma volta em 24 horas. Então, o Sol médio dava uma volta em 24 horas. E tinha o Sol verdadeiro. O Sol verdadeiro é aquele que você observa mesmo. Essa diferença nós chamamos de equação do tempo. Varia mais ou menos, é pouco, 15 minutos, 16 minutos, 10 minutos, 8 minutos, variava um pouco ao longo do ano, entre um Sol ideal, que dava uma volta e estava lá no mesmo lugar em 24 horas, é um Sol fictício, não? É o Sol médio, que dava em 24 horas, e um Sol verdadeiro, que tinha pequenas variações. Essa diferença chama-se equação do tempo, né? Então, a equação do tempo, que hoje é muito usado também, é a diferença entre o Sol verdadeiro, né, e o Sol médio. Essa diferença aqui, às vezes, dava 8 minutos, 16 minutos, né? Para mais, para cá, para menos, né? Então, essas diferenças eram observadas na época em que se começou a estudar um pouco mais profundamente. Essa época é justamente a época lá do Kepler e do professor dele, que é o Tycho Brahe, né? Então, o Tycho Brahe, o Tycho Brahe, né? Ele morreu em 1601, né? Então ele fez muitas observações do céu, mas sempre medindo ângulos, né? Ele media ângulos em instrumentos como esse daqui, em que você não tinha um telescópio muito preciso, né? Você fazia um arco bem grande, e esse arco você marcava sobre ele os ângulos, né? Marcava os ângulos ali e media variações sobre as estrelas, o Sol e os planetas. E um discípulo dele era o Johannes Kepler, né, que morreu em 1630. Então, aqui mais ou menos na virada, de 1500 para 1600, o Kepler, coletando informações do Tycho Brahe, ele criou um modelo, né, em que se podia descobrir determinadas propriedades dos planetas. Essas propriedades dos planetas é que nós chamamos de leis de Kepler. Tá? O Kepler não teria conseguido essas leis sozinho, ele precisava de muitas observações. Ele precisou das observações do Tycho Brahe, né? Então, ele, com os dados, o Tycho Brahe tinha uma outra ideia do universo, né? A ideia vigente da época era de que a Terra estava no centro, né? A Terra, e ao redor dela tudo girava em torno da Terra. É o modelo geocêntrico, né? Inclusive o Sol, né? Todo mundo achava que o Sol girava em torno da Terra, os planetas também, tudo que era observável, né, poderia ser. E tinha um modelo em que o Sol estava no centro e os planetas ao redor. Qual dos dois modelos era o modelo correto? O Tycho Brahe tinha um modelo alternativo, né? Para ele, a Terra estava no centro, né? E em volta da Terra girava o Sol, e em torno do Sol giravam os planetas. Então, qual desses modelos você teria que fazer? Você iria usar qual? Você iria usar o modelo que colocava o Sol no centro, né? O Sol girando, cada planeta, ou o Sol girando junto com os planetas, né? Então, esse tipo de observação é que se fazia, mas eram necessários fazer um transporte de um sistema para o outro, né? Quando você
quando você faz um transporte de sistema, né? Veja, você está aqui na Terra e vai observar no céu, por exemplo, você observa o Sol. Junto do Sol, você vê que tem uma estrela ali errante, que tem um movimento próprio, diferente das outras estrelas, que ele chamou de planeta, né? Então vamos fazer uma bolinha agora para mostrar que é um planeta, diferente das estrelas. E essa estrela, ela se afastava e se aproximava do Sol várias vezes. Então, assim, ó, afastava para cá e afastava para lá. Então, esse afastamento, né, é que fazia com que você poderia imaginar que isso aqui era um movimento em torno do Sol. Agora, ninguém mexia na posição, né, porque era punida pela igreja, mostrar que a própria Terra é que também girava. Então, esse tipo de interação, como é que você passa de um sistema para outro? Então, se você observar, deve ter alguma, foi o que eles fizeram, né? Vamos medir o ângulo aqui, ó, o ângulo de elongação, né? Ângulo de elongação máxima de Vênus. Então, quando alguém falar isso, ó, qual é a elongação máxima de Vênus? Ah, é 46 graus, mais ou menos, sei lá, 30 graus, 45 graus. É o ângulo máximo que ele se afasta. Mas ele nunca, Vênus nunca se afasta mais do que isso, né? O planeta Mercúrio também era observado, ele tinha uma elongação aqui um pouquinho menor. Então, isso acontecia porque, por dois motivos. Ah, o Sol deve estar puxando ele, mas o Sol não puxa a Terra? Então, como é que você passava? Então, eles observaram esse ângulo aqui de elongação máxima, né? O Sol, ó, ele se afasta um ângulo tal, aqui também afasta, ó, o ângulo é o mesmo. Então, provavelmente, ele está girando. Então, começaram a formular, observaram ele aqui, em várias posições e traçaram esse movimento. E o Kepler é que fez essa síntese, chegando às leis de Kepler, que nós vamos ver agora. Como é que ele chegou a isso? Observem. Então veja, o Kepler imaginou que se a gente tivesse um astro numa determinada posição, né? Digamos que o Sol fosse aqui, ó, nessa posição. Vou marcar aqui essa posição. E se a gente marcar 2 pontos, já era conhecido na época um pouco de matemática, né? Então, se você colocar um cordão aqui entre os 2 pontos, né? 2 pontos separados, e esses 2 pontos, né? Se a gente fizer esticar nesse cordão e traçar, né? Nós vamos observar que iremos obter uma curva, né? E essa curva, né, tá mal desenhada aqui, viu? Mas observem que essa curva, nós imaginamos, é uma elipse. Então, a ideia do Kepler, depois de muitas observações, é que um dos focos aqui da elipse, são os pontos focais da elipse, vamos chamar de F1 aqui, e esse outro aqui, F2. Então, se a gente procurar conhecer a elipse, o que o Kepler queria? Ele achava que era um problema geométrico, a gravitação era um problema geométrico, e que havia uma ordem no universo. Então, se você colocar 2 pontos aqui, né, digamos, um é o Sol, né, vou traçar aqui uma reta, né, opa, aqui meio barrou aqui, e depois dividirmos isso aqui ao meio, digamos aqui eu tenho 20,5. Então, tá aqui, mais ou menos, aqui, ó, tudo aqui é aproximado, viu? Mais ou menos na metade, eu tenho aqui. Então, ele imaginou que o planeta girava em torno do Sol, o Sol ficava em um dos focos, né? Isso quer dizer que se eu tivesse um planeta em qualquer posição aqui, como aqui, por exemplo, eu tenho esse planeta ia girar em torno de uma elipse. Então, vale as leis da elipse. Qual é a lei da elipse? A lei da elipse é a seguinte: se você juntar a posição desse planeta a um dos focos, esse aqui é o foco F1 e o outro é o foco F2, se eu juntar daqui para cá, nós vamos ter uma distância entre os dois, ó. Então, essa tem aqui, digamos, L1, L2. Então, L1 mais L2 dá uma determinada distância aí, ó. Se eu colocar em qualquer outro ponto, vamos supor que o planeta esteja aqui, ó, nessa outra posição. Se eu juntar esse foco e o outro foco, lá embaixo assim, ó, aí eu tenho aqui a distância L3 e L4.
Se observar, L3 mais L4 vai dar a mesma distância. E assim por diante, qualquer ponto em que o planeta esteja, se eu juntar, se eu medir a distância daqui para cá, depois medir a distância daqui até o outro foco, vai permanecer L5, L6 e assim por diante. Qualquer ponto em que você une, a soma das duas distâncias é igual. Então essa lei vale para uma elipse aqui na Terra, na matemática. Se você fizer a sua elipse, como eu fiz aqui, marca 2 pontos, bota um cordão. Então ele observou que a trajetória seguia uma elipse. Então se segue uma elipse, seguem as leis da elipse. A distância de um planeta até o Sol, somada até o outro foco, vai ter que ser constante. Então o planeta sempre está nessa órbita. A explicação dele era para dizer que o planeta tinha uma órbita, né? Porque ele tinha que seguir as leis da geometria. Então as leis de Kepler são leis geométricas. Essa daqui é a primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler diz que nós temos planetas girando em forma de elipse. Então vale essa lei. Se a soma das distâncias não der igual, o planeta não está em elipse. E para medir isso, nós temos que pegar uma elipse, né? Deixa eu pegar uma elipse agora pronta para mostrar a vocês. Então observe. Então observe aqui que, por exemplo, tem uma elipse, né? Digamos, o Sol está aqui, um dos focos, F1, e o outro foco aqui. Então, se eu unir, né, os dois polos, aqui, ó, e depois traçar uma mediana, aqui, ó, então aqui no meio, né, deixa eu ver aqui onde é que é o meio, aqui, então digamos que aqui, mais ou menos, né, então se eu medir aqui esse meio, eu tenho o semi-eixo, né, esse é o eixo maior e esse é o eixo menor da elipse do planeta. Marte, por exemplo, está girando em torno aqui. Bom, esse aqui é o A, é o semi-eixo. Semi-eixo é a metade do eixo, né? O semi-eixo menor. A é o semi-eixo menor, A é o semi-eixo menor. Aqui é o B, e aqui é o eixo menor, e aqui é o semi-eixo. Toda vez que falar semi, você se lembre que é a metade. E também tem uma outra grandeza, que é a distância entre os dois, né? Então, deixa eu botar um pouquinho mais forte aqui. Ó. A distância entre os dois focos, esse daqui, essa distância daqui até aqui, entre os dois focos, aí eu tenho o C, né? Então A é esse grande, o C é esse pequeno, esse é a metade, é o semi-eixo, é a semi-ligação, é a distância entre os focos, e aqui é o semi-eixo menor. A gente define como excentricidade, né? A excentricidade é o C sobre o A. Ora, qual é essa diferença em relação ao A? Né? Então, se eu dividir os dois aqui, nós teremos então o que nós chamamos de excentricidade. Então, se Marte está fazendo uma trajetória, se ele tem uma excentricidade, eu posso prever onde é que Marte vai estar. Tá? E tem horas que o Marte vai estar perto do Sol, então ele está no periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, essa distância aqui. E tem hora que ele está longe do Sol, é o afélio. Tá? É claro que essas elipses aqui são exageradas, né? Na realidade, a maior parte dos planetas, eles são quase circulares. Então, essa excentricidade, né? Ela caracteriza, né, a órbita do planeta. E serve também para você, é a outra pesquisa que o Kepler fez, né? Se você pegar um planeta em determinado lugar, né? Digamos que ele está aqui, depois ele está aqui, nessa outra posição. Então, ele está girando, mas ele tem duas posições seguidas. Então, o que ele fez? Se você pegar e medir, né, você verificar o quanto ele leva nesse ângulo aqui, ó, digamos que ele gasta um tempo ΔT aqui para percorrer essa distância. Em qualquer outro ponto que ele esteja, digamos que ele esteja aqui, depois está aqui. Isso quer dizer que deve haver alguma relação entre esses dois pontos. Então, observe que o planeta está girando constantemente. Então, se você marcar um tempo ΔT aqui, um tempo ΔT aqui, o mesmo dirão que durante 5 dias ele andou daqui até aqui. Depois, durante 5 dias, andou daqui para cá. Dá para medir. O ΔT aqui é 5 dias. Dá para medir esse ângulo. O que ele verificou é que essa área aqui, ó,
que a gente chama de área, essa velocidade aureolar, né? Velocidade aureolar, né? Vou botar aqui, ó, ela é constante. Ou seja, essa área é igual a essa no mesmo tempo, tá? Então, se você tiver ao mesmo tempo, você consegue fazer isso. E isso é a segunda lei de Kepler. Então, a segunda lei de Kepler mostra que as áreas são iguais. Agora, o que caracteriza isso, ela está sobre uma elipse. Então, primeiro você tem que provar que está sobre uma elipse, ele provou através de várias medidas. Com essas medidas, ele reparou que o tempo em que o planeta estava aqui, ele registrou lá. Depois de um mês, o planeta estava aqui. Pronto. Aí ele varreu uma área em função do Sol. Depois de um mês, ele andou isso aqui, essa área é igual a essa. Ah, professor, mas por que isso acontece? Como é que pode essa área ser igual a essa? Pode, porque aqui ela é mais larga, né? É mais curta, mas é mais larga. Aqui é mais fina, mas é mais longa. Isso acontece porque a velocidade, aqui a velocidade é v1 e aqui a velocidade é v2. As velocidades não são iguais. O planeta está mais rápido perto do periélio, está mais lento. Então, se você botar ele lá embaixo aqui, ó, digamos que aqui e aqui, ó, passou esse mesmo tempo que passou aqui, passou aqui. Então, se você unisse, eu vou unir na mão aqui, né? É meio erradinho, mas esses dois aqui, se você medir essa área, né? Essa área aqui, ela vai dar igual a outra área que seria aqui, ó. Então, aqui as áreas são bem gordinhas, digamos assim, curtas, mas largas. Aqui elas são finas, mais compridas. Então, o que ele verificou é que essas áreas são iguais, em tempos iguais. Tá? Se o tempo for diferente, não vale. E o que caracteriza a órbita é essa excentricidade. Inclusive, se você botar excentricidades diferentes, né, o que é que você vai ter? Você vai ter que se essa excentricidade for muito... se o A for zero, né, essa excentricidade for zero, né, o C for zero, ela vai dar um círculo. A maioria dos planetas estão nesse formato aqui, ó. Nesse formato. A maioria dos planetas são circulares. Alguns é que tem uma elipse um pouco achatada. Nós vamos ver agora quais são. Se essa elipse for muito aberta, deixar de ser elipse, ela vira uma parábola. E se ela for mais aberta ainda, uma hipérbole. Então, na hora que um astro não identificado está se aproximando do sistema solar, os astrônomos medem as propriedades dele e com 3 observações, eles conseguem determinar o que nós chamamos dos elementos de órbita. Medindo os elementos da órbita, ele pode determinar, né, se ele vai ter uma órbita, quando entrar no sistema solar, se vai ser circular, se vai ser uma elipse, mais aberta, mais fechada, medindo a excentricidade, ou se vai ser uma parábola. Se for um cometa, por exemplo, ele pode entrar numa parábola aqui e depois sair do sistema solar. Né? Ele pode entrar numa hipérbole também e sair mais aberto ainda do sistema solar. Então, a geometria dos astros que estão no sistema solar dão as características, porque por isso que o astrônomo pode saber onde é que o planeta Marte vai estar exatamente em tal lugar, o planeta Vênus, onde é que vai estar, e também alguns cometas ou objetos que se aproximam. Porque essa geometria iniciou-se com o Kepler. Então, Kepler fez aquelas descobertas, aquelas propriedades, né, da elipse, e com isso ele provou, né, o fato de as áreas serem iguais. Então, por exemplo, essa aqui, você pode ver aqui, que se nós tivermos aqui uma área, essa área aqui é igual a uma outra área, em qualquer posição, as áreas são iguais. Então, essa daqui é a segunda lei de Kepler. Tá? Se nós olharmos as propriedades dos planetas, tá, você vai ver que dos planetas, quanto vale a excentricidade de cada um. Então, aqui a excentricidade de Mercúrio, o único que tem uma excentricidade relativamente alta, né, é 0,2 a excentricidade. Lembre-se que é C sobre A. C é a metade da distância entre os dois focos, e o A, o semi-eixo maior. Tá? Então, se o C for zero, né, se o C for zero, é um círculo.
Quanto vale o da Terra? Ah, achei aqui o da Terra. Ó, a Terra é 0,017. É pouquinho. Então, a excentricidade do planeta Terra, né, é muito pequena. Ou seja, a Terra é praticamente um círculo, né? Se você fizer um círculo de 3 metros de altura, né? Se você fizer um círculo assim, ó, de 3 metros, a diferença entre o maior e o menor, né? A Terra é muito achatada, a diferença vai ser de 1 centímetro, mais ou menos. Então é pouquíssimo, né? Então a Terra é praticamente um círculo, né? Ah, Vênus também, ó, 0,007. Marte também, ó, 0,07. 0,093, Júpiter também, 0,0 excentricidade, Saturno também, Urano também, Netuno, mas professor, tudinho, todos os planetas são praticamente circular? Sim, praticamente, a grosso modo, tudo é circular. Até aquele negócio de elipse, aquela elipse achatada que ele estava vendo assim, não é assim não, a maioria é circular, tá? Exceto esses dois últimos, né? Um que é Mercúrio, que é 0,2, aí já é um... Por quê? Porque está muito perto do Sol, aí o Sol consegue fazer com que há uma distorção maior na órbita, né? E Plutão, porque está muito longe, tá? Então ele provavelmente, inclusive, ele foi tirado como planeta, né? Não como um planeta anão, né? Se alguém disser assim, Plutão não é planeta, só que agora não é um planeta, é um planeta anão, tem esse adjetivo dele, né? Mercúrio, se ele estivesse lá fora, ia ser também, né? Ele é pequenininho também. Mas como ele tá próximo e mantém uma gravidade razoável, considerou ainda. Inclusive os astrônomos estão lutando para que Plutão volte a ser planeta, né? Que fazia parte da tradição, né? E também, o raio da órbita, né? Cada raio de órbita nós temos valores diferentes. Então nós temos o raio da órbita e o período, que muda. Aí vamos ver agora o que levou ele à terceira lei de Kepler. Bom, então veja que o Kepler conseguia relacionar as distâncias, né, e verificou que praticamente os círculos que os planetas faziam em torno do Sol, né, eles gastavam um tempo. Então eles já sabiam que cada planeta, né, naquela época, cada planeta tinha o seu período de oscilação, quer dizer, ele girava, depois de um tempo ele voltava à mesma posição relativa, mesmo relativa à Terra. Quando é relativa à Terra, nós chamamos de período sinódico, né? E aqui, quando é em relação ao Sol, no caso aqui, em relação ao Sol, né, nós vemos que esse período é o período orbital, né? Então, se você olhar de fora, o período orbital é o período em que ele dá uma volta em torno do Sol. E o período sinódico é aquele visto da Terra, que é um pouquinho diferente. Por que é diferente? Porque a Terra está em movimento também, né? Então, se você observar, esse planeta ele tem um certo período e ele está a uma distância do Sol, R, né? Essa distância, como varia, ela pode ser o A, que é o semi-eixo. Então, quando é praticamente circular, o R é praticamente igual, né, ao semi-eixo maior da elipse. Então, se eu tiver um outro planeta, aqui eu tenho Mercúrio, Vênus, né? Ele vai ter um outro período. Então, cada planeta tem um período e uma distância ao Sol. R2, tem outro planeta. Esse outro planeta vai ter um período 2 e uma distância ao Sol também. 3. Os planetas, digamos que é a Terra aqui, né? Então, cada planeta tem um seu período em torno do Sol e a sua distância, né? A sua distância R. Ele viu que não tinha equipamento suficiente para medir, mas ele podia medir a relação entre essas distâncias. Então, depois de muitas observações, ele viu que a relação T² sobre R ao cubo era constante. E essa é a terceira lei de Kepler. Então, o Kepler verificou na terceira lei que é uma constante isso aí. Então, se você pegar, por exemplo, o planeta Mercúrio, então, se você dividir o período dele, né, ao quadrado sobre a distância ao cubo, vai dar um valor. Se você fizer para o outro planeta, né, se eu botar T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo, vai ficar constante. O outro planeta, o período dele, T3 ao quadrado sobre a distância dele, R3 ao cubo, tudo isso aqui vai ser constante em todos os planetas. Não é exato, porque nem todos os planetas têm uma órbita tão
é tão circular assim, mas é aproximado. Então isso vai dar uma diferença razoável. Logo depois deles, tentaram fazer, né, uma relação matemática direta também, que foi chamada a lei de Titius-Bode, né? Ó, lei de Titius-Bode. Essa lei é uma lei empírica, né? Aí o Titius-Bode disse que o semi-eixo maior, que é mais ou menos o raio, né, é 0,4 mais 0,3 vezes 2 elevado a n. Então ele achava que havia uma lei na natureza. Esse n, ele podia ser 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Se o n for 0, né, aí aqui, 0, então o primeiro valor, 2 elevado a 0 dá 1. 0,4 com mais 0,3, 0,7. Se você mudar para 2, dá aqui, né? 2 elevado para 1, aliás, né? É o segundo valor, né? Para 0, vou botar aqui para 0, para 1. Para 0, ele é 2 elevado a 0 dá 1, dá 0,7. Se for 1, 2 elevado a 1, 2, 0,6 com 0,4, aí ó, vai dar 1, né? 2 vezes 3, 6, dá 1. E assim por diante. Então, haveria uma sequência lógica, matemática, para todos os planetas. Hoje nós sabemos que a lei de Titius-Bode ela não é exata, né? Ela é aproximada. Isso foi criado lá por 1750, mais ou menos, né? A lei de Titius-Bode. Isso vale com uma certa aproximação. Se a gente observar uma tabela com valores modernos, né, de medição, a gente pode ver aqui os planetas, né? Por exemplo, Mercúrio, ele tem a distância até o Sol é 0,39. 0,39 o quê? Quilômetros? Não, em relação à Terra. A gente considera da Terra como 1. Né? A Terra está aqui, ó. Esse 1 aqui, nós chamamos de uma unidade astronômica. Então, a distância da Terra ao Sol média é uma unidade astronômica, que vale 149 milhões e 600 mil quilômetros. Então, 600 mil. 149. A grosso modo, né, tem muita gente que simplifica para 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros, mais ou menos a distância da Terra. Então, Mercúrio tem que pegar essa distância padrão da Terra e multiplicar por 0,39. Vênus, 0,72. Então, essa lei valia mais ou menos, né? Tá? Então, por exemplo, aqui, se a gente colocar Marte, Marte é 1,5, 5,2 é Júpiter, e dá mais ou menos certo, né? Se você medir o período e o raio, se você pegar o período e o raio moderno hoje, né, e usar a lei de Kepler, né, que é T ao quadrado sobre R3, se você fizer esse cálculo aqui para cada um planeta, vai dar constante, né? Aproximadamente constante. Porque depois a gente vai ver que existe inter-relação entre eles, né? Existe um planeta, Júpiter, que é maior, puxa o outro planeta, altera um pouco a sua órbita. Então, T2 sobre R3 é a terceira lei de Kepler. Então, o Kepler simplificou isso aqui, né? Se você pegar de um planeta T1 ao quadrado, a distância dele é R1 ao cubo, pegar outro planeta, o período dele em volta do Sol ao quadrado, dividido pela distância dele ao cubo, tudo isso, se você fizer todos eles, vai dar constante, ou seja, T ao quadrado sobre R ao cubo vai dar um valor constante. Isso é chamada terceira lei de Kepler. Então, se alguém perguntar como é que a gente calcula? Vamos ver aqui um exemplo. Digamos que nós vejamos aqui como um exemplo, né? Se você tiver, digamos, aqui está o Sol, aqui tem o planeta Terra, e tem um outro planeta que a Terra está a uma determinada distância, né? Esse outro planeta, ele está a uma distância, o dobro da Terra. Ora, se a Terra tem um período de órbita, né, esse outro planeta tem um outro período também, né? Qual é esse período? Então você usa a lei de Kepler, né? T2 sobre R3 é constante. Se é constante, vale para os dois planetas. No caso da Terra, né, quanto é que vale o T da Terra? T da Terra ao quadrado
sobre o raio da Terra ao cubo, vale quanto? Qual é o período da Terra em torno do Sol? É 1 ano. Qual vale o raio da Terra, a distância da órbita da Terra em torno do Sol? 1 unidade astronômica, é padrão. Então, t ao quadrado sobre R3 dá 1. Como ele diz que é constante, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer que o da Terra, t ao quadrado da Terra sobre r da Terra ao cubo, é igual a t do planeta ao quadrado sobre r do planeta ao cubo. Esse aqui nós sabemos que é igual a 1. Né? Então, isso aqui é igual a 1. Se isso aqui é igual a 1, né? Então, quanto vale o raio do planeta? O raio da órbita do planeta é o dobro da Terra. Então, aqui vai ficar t ao quadrado do planeta, né? Deixa eu separar aqui, sobre o raio do planeta, que vai ser 2 vezes o raio da Terra ao cubo. Isso aqui é tudo igual a 1. Então, nós podemos dizer que se nós fizermos aqui o período do planeta, período ao quadrado do planeta, né? 2r ao cubo. Né? Vai ser 2 ao cubo vezes r ao cubo. Então, 2 ao cubo dá 8. Né? Vezes o r da Terra ao cubo. Então, o período do planeta vai ser a raiz quadrada disso aqui. Né? Então, você vai tirar. Só que aqui é 2 vezes o raio da Terra. Né? Então, vai ser, se você quiser calcular o período, vai ser a raiz quadrada de 8 vezes o raio da Terra ao cubo. Mas o raio da Terra nós sabemos que é 1. Né? Então, o período desse planeta, né, vai ser raiz de 8, né, anos. Raiz quadrada de 8 anos. E assim por diante. Você pode desenvolver aqui, fazer o cálculo, etc. Então, observe que qualquer planeta, se nós dermos um valor, você pode determinar o outro. Então, se você tiver 2 planetas, inclusive vamos supor que isso aqui seja numa outra estrela, né? Uma estrela uma estrela que foi uma estrela do sistema solar, do outro lado da galáxia, sei lá. Aí você mediu que lá tem 2 planetas. Você detectou 2 planetas misteriosos. Esse planeta está a uma distância R, né? R1, e o outro planeta está a uma distância R2. O que vale lá? Esses planetas passam na frente em tempos iguais. Então você determina o período desse planeta e o período desse outro planeta. Quando ele passa na frente da estrela, muda o brilho da estrela, então você detecta. Você vê, teve um brilho agora, daqui a 2 dias teve outro brilho. Então esse período aqui é 2 dias. Esse outro planeta aqui, quando ele passa, ele tem um período de 1 dia. Então, nós sabemos desse aqui e esse aqui. Nós podemos determinar distâncias relativas usando a lei de Kepler. Né? T2 sobre R3 é constante. Então, o T desse planeta ao quadrado dividido pelo raio ao cubo vai dar um valor. Para o outro tem que dar a mesma coisa. Ou seja, isso é uma lei universal. Só que ela é universal, mas não é totalmente precisa, viu? Cuidado. Então, ela é aproximadamente de precisão, mas ela vale para qualquer outro sistema. Eu quero determinar com mais precisão. Então, você pode utilizar uma outra teoria, né? Teoria da gravitação, teoria de Newton, que leva em conta achatamento da órbita. Não, aí é outra coisa. Mas isso vale para qualquer outro sistema, né? Usando a matemática. Então, não deixa de existir. Então, observe que as leis de Kepler são importantes porque elas traduzem, né, conceitos que têm validade, né, universal. Então, nisso aqui é baseado a astronomia. Né? Então, a astronomia ela faz leis, teorias e medições. E essas medições, o importante não é que elas estejam exatas, mas que elas tenham uma coerência. Né? Essa coerência, né, é que você tem que buscar. Então, nós podemos usar leis diferentes, mas que recaiam nas leis antigas. As antigas são aproximadamente iguais. Elas são mais precisas. As teorias também, você pode inventar uma nova teoria, você pode fazer novas medições, e essas medições chegarem a resultados aproximadamente iguais àqueles que já foram medidas no passado.
ok? E as leis de Kepler têm uma importância grande nesse caso, ok? Vai lá, até a próxima.